Olá, tudo bem? Eu sou Wilson Silva, professor da Cúrio Centro Educacional. E na aula de hoje nós vamos falar sobre teologia na prática, um assunto muito importante que tem como objetivo nos ajudar a utilizar a teologia, as suas ferramentas para a sua prática, isto é, para uma boa interpretação dos textos sagrados. Para isso, eu separei alguns conteúdos que serão abordados nessa aula. Nós vamos falar sobre a funcionalidade da teologia, vamos falar sobre a diferença entre exegese e exegese e também vamos tratar acerca da hermenêutica bíblica. Nós vamos abordar as 5 regras da hermenêutica. Portanto, fique atento até o final dessa aula para que você não perca nenhum conteúdo. A teologia não é apenas um conhecimento teórico sem utilidade. Pelo contrário, ela relaciona tanto a teoria como a prática. E são vários os benefícios que ela proporciona para o estudante. Diferente do que a maioria das pessoas pensam, que a teologia tem como objetivo preparar alguém para o exercício ministerial. É verdade que isso ocorre sim, ela auxilia nessa preparação. Mas o objetivo principal da teologia é preparar o estudante a ser uma pessoa especializada em interpretar os textos bíblicos, fazer com que essa atividade seja realizada com excelência. Para essa atividade, a teologia se utiliza de 2 ferramentas muito importantes: a exegese e a hermenêutica bíblica. Essas 2 ferramentas auxiliam numa boa interpretação do texto sagrado. Depois da atividade de fazer a interpretação dos textos bíblicos e extrair as verdades, o estudante de teologia tem agora a responsabilidade de organizar essas verdades, formando assim as doutrinas. Essas doutrinas bíblicas são importantes, primeiramente, para que a gente tenha uma fundamentação de fé e prática, assim também como nos auxilia no trabalho de ensinar as verdades de Deus. Através dessas doutrinas organizadas, nós teremos mais facilidades de ensinar e também das pessoas aprenderem as verdades de Deus. A palavra exegese não é tão comum, porém é muito utilizado pelas pessoas que interpretam a Bíblia. Ela significa colocar para dentro. Nesse caso, quando nós vamos interpretar o texto bíblico, é natural que nós venhamos a colocar as nossas ideias, os nossos conceitos formados dentro do texto, e a partir daí nós vamos interpretar o texto segundo já os nossos pensamentos. Um exemplo, para nós entendermos melhor essa questão, nós vamos utilizar o texto de João 10:10, que diz assim: o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. A partir desse texto, isoladamente, as pessoas já interpretam automaticamente que o ladrão é Satanás. Tanto que a gente ouve que Satanás é o ladrão, então ele é o inimigo que vem para nos roubar. Então essas ideias, elas são postas já na nossa mente. E quando nós vamos ler esse texto, automaticamente nós interpretamos de forma errada que o ladrão seria Satanás. Entretanto, ao ler melhor esse texto, nós vamos perceber que nesse texto o Senhor Jesus não está citando nada relacionado a Satanás, mas sim aos falsos ensinadores, aqueles que distorciam a verdade por interesses próprios. Já a exegese é uma prática correta. Ela significa extrair para fora, guiar para fora,
Nesse caso, é algo que nós devemos fazer ao olhar o texto. Nós temos que tirar os nossos conceitos formados e adentrar ao texto e buscar lá no texto as verdades para a nossa vida. A exegese é a primeira atividade que o estudante de teologia deve ter sobre o texto bíblico. Ele deve buscar primeiramente ir ao texto bíblico, aprofundar ali no entendimento e extrair esse conhecimento para fora. Para fazer isso, ele vai precisar também agora da hermenêutica, que vai auxiliar nessa atividade. Então, juntos, a exegese com a hermenêutica, nós vamos conseguir desenvolver uma ótima interpretação bíblica. A hermenêutica bíblica é uma ciência fundamentada em regras, uma metodologia para se buscar uma boa interpretação. Existem várias regras, mas eu vou abordar aqui as 5 principais regras da hermenêutica bíblica. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Essa é a regra principal e fundamental para nós não errarmos numa interpretação bíblica. Apesar do texto sagrado ser constituído de vários livros, Antigo e Novo Testamento, nós precisamos entender que o autor é um só, o Espírito Santo. Nesse caso, ele inspirou homens em várias épocas, períodos, vivendo várias situações diferentes, e ele inspirou eles numa verdade só, uma verdade única. Então, quando nós vamos estudar um texto, nós temos que entender que uma interpretação particular não pode ser diferente de uma realidade que está no restante do texto sagrado. Sendo assim, a própria Bíblia vai julgar se a interpretação particular do texto está correta ou não. Entender o contexto literário. Ao analisar os textos bíblicos, nós precisamos entender que há uma grande diversidade. Existem textos que são escritos de forma literal, ao pé da letra, mas existem também linguagens figuradas, simbólicas. Portanto, quando nós vamos analisar o texto, nós primeiro precisamos identificar, porque segundo o estilo de texto, requer uma interpretação particular. Quando Jesus diz, eu sou o pão da vida, nós precisamos entender que ele não está falando de forma literal, isso mesmo, está usando uma linguagem figurada. Jesus não é um pão, esse pão que nós comemos, que nós compramos na padaria, mas ele está falando sobre o alimento espiritual. Analisar o contexto histórico. Quando nós vamos interpretar um texto, é importante nós buscarmos algumas informações básicas. Quem escreveu, para quem que ele escreveu, qual era o momento que ele estava vivenciando, quais eram os problemas que ele estava encontrando e qual era o objetivo que ele tinha ao escrever. Quando nós entendemos essas questões contextuais do texto histórico, nós vamos compreender melhor o significado do texto. Conhecer o contexto gramatical. É muito importante nós sabermos entender que um texto não pode ser interpretado de forma isolada, isso mesmo. Há algo informado antes do texto e há algo informado depois do texto. Portanto, a Bíblia que nós utilizamos hoje, ela é dividida em capítulos e versículos. Isso foi feito para auxiliar a localização de algumas partes da Bíblia. Por outro lado, isso também tem prejudicado numa boa interpretação. As pessoas elas estão acostumadas a separar o trecho ali e analisar somente aquele texto. E isso está equivocado. É necessário fazer uma leitura mais abrangente do texto para que nós possamos entender o contexto gramatical, a formação daquele texto. E também é importante, dentro dessa
busca do contexto gramatical, a analisar o significado da palavra, analisar o texto no original. Isso vai auxiliar e vai enriquecer e muito a nossa interpretação bíblica. Comparar passagens paralelas. Isso é muito importante. Todo texto ele traz uma ideia principal, um assunto que está sendo tratado. Por exemplo, nós vamos analisar um texto onde está sendo abordado sobre a salvação. Às vezes um texto não está muito claro, a gente pode analisar aquele texto e ter algumas dúvidas. Para facilitar a nossa interpretação, é importante a gente utilizar outros textos que também tratam sobre esse mesmo assunto. Isso vai fazer com que o texto se torne mais claro e nós consigamos interpretar corretamente. É isso aí, pessoal. Essas foram algumas das instruções acerca da prática da teologia. Claro, a teologia ela é muito mais abrangente e é necessário que nós venhamos praticar isso que foi ensinado e adquirir novos conhecimentos para potencializarmos a nossa capacidade teológica. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder os nossos conteúdos. Obrigado!